A ideia de que ignorar uma mulher pode aumentar a atração soa controversa, mas explora dinâmicas psicológicas profundas que governam o desejo e a atenção humanos. A atração é frequentemente alimentada pelo mistério, pela incerteza e pelo contraste emocional, e não pela disponibilidade constante ou pela segurança. Quando um homem retira a atenção excessiva, isso pode interromper padrões previsíveis e despertar curiosidade. Esta mudança obriga a mente a reavaliar o valor, a importância e o investimento emocional. Em muitos casos, o que parece escasso torna-se subitamente mais desejável, precisamente porque já não é garantido. Os seres humanos estão programados para notar mudanças mais do que consistência, especialmente nas interações sociais e românticas. Quando alguém que antes prestava atenção de repente se torna menos receptivo, o cérebro emocional começa a fazer perguntas. Este questionamento leva, geralmente, a uma maior consciência, excesso de reflexão e foco emocional na pessoa que se afastou. Não se trata de crueldade, trata-se de interromper o piloto automático emocional. Ignorar, quando feito sem intenção ou como subproduto do foco em si mesmo, cria um contraste que pode amplificar a atração. Muitas mulheres, tal como os homens, associam subconscientemente o valor à seletividade em vez do desespero. Um homem que não se apressa a responder, não procura validação ou aprovação constante, demonstra independência emocional. Esta independência pode ser interpretada como confiança, autoestima e abundância, características universalmente atraentes. Quando a atenção não é dada espontaneamente, parece conquistada em vez de presumida. Isto altera a dinâmica de poder e pode reacender o interesse onde antes havia complacência. Ignorar funciona melhor não como uma tática, mas como uma consequência natural de ter uma vida plena e com propósito. Quando um homem prioriza os seus objetivos, amizades e crescimento pessoal, a sua menor disponibilidade parece autêntica em vez de manipuladora. O distanciamento autêntico tem peso porque não é forçado nem performativo. As pessoas são muito sensíveis à intenção, mesmo que não a consigam articular conscientemente. A genuína absorção em si mesmo atrai geralmente mais do que a retirada calculada da atenção. A disponibilidade constante pode, involuntariamente, comunicar que alguém tem poucas outras coisas a disputar o seu tempo. Embora a atenção seja agradável inicialmente, pode perder rapidamente o seu impacto emocional quando se torna previsível. A previsibilidade reduz a excitação e a excitação é um fator-chave da atração romântica. Ignorar interrompe a saturação emocional e restabelece o contraste. Este contraste pode fazer com que até mesmo pequenas interações pareçam mais significativas e emocionalmente carregadas. Existe também um princípio psicológico conhecido como reatância, em que as pessoas desejam o que sentem como restrito ou inatingível. Quando essa atenção é retirada, a mente geralmente reage querendo recuperá-la. Esta reação não é lógica, mas sim emocional, motivada pela percepção de perda em vez de valor real. Ignorar pode ativar esta resposta quando a ligação já existe. A ausência cria uma tensão emocional que a presença por si só pode não conseguir alcançar. No entanto, ignorar não significa ser rude, desdenhoso ou emocionalmente indisponível de uma forma prejudicial. A atração saudável surge da segurança emocional combinada com desafios, e não da negligência ou do desrespeito. Há uma diferença entre o distanciamento calmo e a indiferença fria. O distanciamento calmo sinaliza força, enquanto a indiferença sinaliza desinteresse. Compreender esta diferença determina se ignorar atrai ou afasta alguém permanentemente. Muitos homens perdem a atração por investirem demasiado cedo demais, inundando as interações de atenção antes que a reciprocidade emocional se desenvolva. Este desequilíbrio pode criar pressão em vez de conforto. Ignorar, neste contexto, restabelece o equilíbrio, permitindo que as emoções cresçam organicamente,
Dá espaço para que o desejo se desenvolva, em vez de forçar a ligação prematuramente. A atração prospera num espaço onde a expectativa pode respirar. Quando uma mulher percebe que um homem não procura validação nas suas reações, isso pode mudar a forma como ela o percepciona. A procura de validação comunica, geralmente, insegurança, mesmo quando as intenções são puras. Ignorar remove esse sinal e substitui-o por autossuficiência emocional. A autossuficiência sugere escolha em vez de necessidade. Ser escolhida parece sempre mais poderoso do que ser necessária. Ignorar pode também incentivar o investimento emocional, permitindo que a outra pessoa tome a iniciativa. Quando uma mulher começa a aproximar-se, a fazer perguntas ou a procurar conexão, o seu envolvimento emocional aumenta. A iniciativa cria apego, porque o esforço reforça o valor. A pessoa que investe mais emocionalmente sente-se, geralmente, mais atraída pela ligação. Ignorar, quando equilibrado, permite que esse investimento aconteça naturalmente. O silêncio, por vezes, pode comunicar confiança de forma mais eloquente do que qualquer palavra. Um homem que não se apressa a preencher lacunas com explicações ou reafirmações demonstra compostura emocional. A compostura emocional sinaliza estabilidade interior, o que é profundamente atraente em contextos de longo prazo. Explicar em excesso enfraquece muitas vezes a força percebida. O silêncio estratégico, enraizado na calma, fortalece-a. Existe também um elemento de autorrespeito inerente ao ato de não insistir excessivamente. Quando os limites são mantidos, a atração torna-se mútua em vez de unilateral. A reciprocidade cria segurança sem tédio, interesse sem ansiedade. Ignorar evita a sobrecarga emocional que muitas vezes leva ao ressentimento ou desequilíbrio. O equilíbrio é onde reside a atração sustentável. Ignorar força a recalibração emocional em vez da dependência emocional. Convida à reflexão em vez do consumo de atenção. Quando alguém tem tempo para sentir a sua falta, tem tempo para sentir a sua presença. A ausência aguça a clareza emocional, tornando os sentimentos mais perceptíveis e intensos. A presença sem ausência embota a percepção emocional ao longo do tempo. Muitas vezes, as tentativas de atrair alguém não falham por falta de interesse, mas sim por excesso de exposição emocional. A exposição excessiva elimina o mistério, reduz a tensão e acaba com a expectativa. Ignorar a situação restaura o mistério ao reintroduzir o desconhecido. O desconhecido estimula a imaginação e a imaginação alimenta o desejo. O desejo raramente cresce em ambientes totalmente previsíveis. É importante realçar que ignorar nunca deve ser utilizado para controlar ou punir alguém emocionalmente. Quando usado de forma manipuladora, cria ansiedade em vez de atração. A ansiedade pode aumentar o apego temporariamente, mas destrói a confiança a longo prazo. A atração saudável está enraizada na segurança emocional combinada com a autonomia. Ignorar deve vir da força, não da estratégia. Um homem que consegue afastar-se emocionalmente, mesmo quando gosta de alguém, demonstra abundância interna. Uma mentalidade de abundância comunica que o afeto é uma escolha, não uma dependência. Esta energia baseada na escolha parece mais leve, calma e confiante. As pessoas sentem-se naturalmente atraídas por aqueles que não se apegam. Ignorar torna-se atraente quando reflete abundância em vez de medo. Ignorar também protege um homem de se identificar demasiado com os resultados românticos. Quando a identidade não está ligada à resposta de alguém, a confiança mantém-se estável. A estabilidade é atraente porque reduz a volatilidade emocional. A volatilidade emocional afasta muitas vezes as pessoas, apesar das boas intenções. A distância calma preserva a dignidade e o interesse simultaneamente. Numa perspectiva mais ampla, ignorar muda o foco para dentro em vez de para fora. Em vez de monitorizar as respostas, reações e validação, a energia regressa ao autodesenvolvimento. Os indivíduos motivados pelo crescimento irradiam propósito,
e o propósito é magnético. A atração segue geralmente aqueles que estão a avançar, não aqueles que estão à espera. Ignorar torna-se um subproduto do ímpeto, não uma ferramenta. É também de salientar que ignorar não cria atração onde não existe nenhuma. Amplifica o interesse existente em vez de fabricar desejo a partir do nada. Quando há uma faísca, a distância pode alimentá-la, mas quando não há, a distância cria simplesmente silêncio. Compreender isto evita falsas expectativas. Ignorar funciona melhor quando a atração já é possível. A atração cresce geralmente mais forte em ambientes onde a pressão emocional é baixa e a liberdade pessoal é elevada. Quando um homem não está constantemente a pairar ou a procurar reafirmação, cria um espaço onde a interação parece opcional em vez de obrigatória. Esta sensação de liberdade permite que o interesse genuíno surja sem coação. As pessoas sentem-se naturalmente atraídas por situações em que sentem que estão a escolher e não a ser pressionadas. Ignorar, neste sentido, remove a pressão e permite que o desejo surja por si só. A contenção emocional pode ser muito mais sedutora do que o excesso emocional. Quando os sentimentos são revelados gradualmente, em vez de serem despejados de uma só vez, carregam mais peso e seriedade. Partilhar demasiado cedo pode acabar com o mistério e eliminar a sensação de descoberta que alimenta a atração. Ignorar preserva as camadas que demoram a desdobrar-se. O que se revela gradualmente é, normalmente, mais valioso e memorável. A escassez de acesso emocional tende a elevar a importância percebida. Quando a atenção nem sempre está disponível, ganha significado em vez de se tornar ruído de fundo. Isto não significa jogar joguinhos, mas sim não dar acesso irrestrito ao mundo emocional de alguém. O acesso limitado cria respeito, e o respeito aprofunda a atração. Ignorar estabelece um limite que diz que a atenção é significativa, não descartável. Existe uma confiança subtil comunicada por alguém que não necessita de validação emocional imediata. Esta confiança é sentida em vez de explicada e, muitas vezes, fala mais alto do que as palavras. Quando as reações são calmas, em vez de reativas, a maturidade emocional torna-se visível. A maturidade emocional é atraente porque sinaliza segurança e força ao mesmo tempo. Ignorar geralmente reflete esta maturidade quando está enraizada no controlo em vez da evitação. A perseguição tende a inverter a polaridade natural da atração. Quanto mais uma pessoa persegue, mais a outra recua instintivamente para manter o equilíbrio. Ignorar restaura a polaridade, removendo a perseguição excessiva. A polaridade cria tensão e a tensão cria atração. Sem tensão, as interações tornam-se superficiais e emocionalmente tediosas. Quando um homem não está constantemente disponível, isso obriga a que a interação seja intencional em vez de habitual. As interações intencionais parecem mais vivas e carregadas de emoção. O hábito embota a resposta emocional, enquanto a intenção a aguça. Ignorar interrompe a rotina e faz com que os momentos se destaquem. Os momentos marcantes são o que forma a memória emocional. A distância emocional pode despertar a curiosidade emocional. A curiosidade é um dos maiores impulsionadores da atração porque envolve a imaginação. Quando alguém não está totalmente acessível, a mente preenche as lacunas com possibilidades. Estas possibilidades parecem muitas vezes mais entusiasmantes do que a própria realidade. Ignorar alimenta a imaginação, deixando espaço para a interpretação. Um homem que não reage exageradamente às mudanças de atenção demonstra estabilidade emocional. A estabilidade cria confiança, e a confiança permite que a atração se aprofunde sem medo. A reação exagerada sinaliza a insegurança, que corrói silenciosamente o desejo. Ignorar neutraliza as oscilações emocionais e mantém as interações ancoradas. A energia ancorada parece segura, mas intrigante. Ignorar também evita o apego emocional prematuro, que pode sabotar a atração. O apego que se forma muito rapidamente carece, geralmente, de profundidade e resiliência. O espaço permite que as emoções amadureçam
em vez de as apressar. As emoções maduras são percebidas como mais calmas, fortes e duradouras. A atração que cresce lentamente tende a durar mais tempo. Quando a atenção é conquistada em vez de garantida, torna-se mais gratificante. O esforço muda a percepção, fazendo com que a ligação pareça valiosa em vez de comum. Ignorar introduz esforço na dinâmica. O esforço fortalece os laços emocionais porque implica escolha. A escolha tem sempre mais peso do que a conveniência. A independência emocional cria uma sensação de mistério em torno do mundo interior de uma pessoa. O mistério mantém o interesse vivo muito depois de a novidade desaparecer. Quando tudo está imediatamente disponível, não há mais nada a descobrir. Ignorar protege o mistério, mantendo partes de si em privado. A privacidade sustenta a atração a longo prazo. Há uma diferença entre estar indisponível e estar indiferente. Ser indiferente comunica paz interior, em vez de rejeição. Esta paz é atraente porque sugere confiança e controle emocional. Ignorar, quando feito com calma, comunica uma energia de indiferença. A energia de indiferença aproxima, geralmente, as pessoas. Ignorar também desvia o foco da obsessão pelo resultado. Quando o resultado importa menos, o comportamento torna-se mais natural e descontraído. O relaxamento é atraente porque sinaliza conforto consigo mesmo. A obsessão cria tensão, e a tensão repele a atração. Ignorar dissolve a obsessão, redirecionando a atenção para o interior. Um homem que não está constantemente a verificar as respostas envia um sinal de autoconfiança. A autoconfiança sugere que a aprovação não é necessária para a autoestima. Esta qualidade parece poderosa porque não pode ser tirada pela rejeição. Ignorar reforça a autoconfiança através da autossuficiência emocional. A autossuficiência é silenciosamente magnética. O tempo de afastamento permite que as emoções se reajustem e recalibrem. A interação contínua pode turvar a clareza emocional e reduzir a apreciação. A distância refresca a percepção e renova o interesse. Ignorar cria pausas naturais que restauram a acuidade emocional. As emoções intensas parecem mais reais e profundas. Ignorar também pode proteger contra o esgotamento emocional. Dar-se em excesso drena a energia e diminui o entusiasmo. Uma distância equilibrada preserva os recursos emocionais e mantém as interações envolventes. A atração prospera quando há energia presente, não esgotada. Ignorar ajuda a conservar essa energia. Quando um homem não centra o seu mundo na atenção romântica, torna-se mais centrado. As pessoas centradas sentem-se estáveis, determinadas e confiáveis. O propósito amplifica a atratividade, dando direção ao comportamento. Ignorar reflete muitas vezes uma vida já plena. Vidas plenas atraem curiosidade e admiração. Ignorar afasta a ilusão de que a atração pode ser forçada. A atração responde à energia, não apenas ao esforço. Quando o esforço se torna invisível, a energia torna-se perceptível. Ignorar permite que a energia fale mais alto do que as ações. A energia é o que as pessoas sentem mais profundamente. A atração é muitas vezes moldada pelo ritmo emocional e não pelo volume emocional. Quando a interação tem altos e baixos naturais, parece viva em vez de opressiva. O envolvimento constante achata o ritmo emocional e transforma a excitação em ruído de fundo. Ignorar reintroduz o ritmo, o que permite que o desejo suba e desça naturalmente. Esta oscilação mantém as emoções envolvidas ao longo do tempo. As pessoas tendem a valorizar experiências que parecem autodirigidas em vez de impostas. Quando a atenção está sempre presente, pode parecer uma expectativa em vez de um presente. Ignorar retira a expectativa e substitui-a pela escolha. A escolha cria a posse da emoção, e a posse aprofunda o vínculo. A atração torna-se mais forte onde existe escolha. Um homem que não comunica em excesso demonstra conforto com o silêncio. O conforto com o silêncio sugere confiança interior e segurança emocional. Muitas pessoas falam excessivamente para preencher o desconforto em vez de se ligarem de forma significativa.
Ignorar permite que o silêncio funcione como forma de comunicação. O silêncio diz muitas vezes mais do que a constante reafirmação alguma vez poderia dizer. O espaçamento emocional dá às interações espaço para respirar e evoluir. Sem espaço, as emoções colidem e perdem a definição. Ignorar cria uma separação que clarifica os sentimentos em vez de os confundir. A clareza faz com que a atração pareça intencional em vez de impulsiva. A atração intencional parece mais segura e mais emocionante ao mesmo tempo. Quando a atenção não está imediatamente disponível, a expectativa começa a crescer. A expectativa aumenta a sensibilidade e a consciência emocional. Pequenos momentos começam a parecer maiores porque não são constantes. Ignorar transforma as interações comuns em momentos que as pessoas aguardam com expectativa. A expectativa é um dos amplificadores emocionais mais fortes. Ignorar também impede que a dependência emocional se forme demasiado cedo. A dependência enfraquece a atração ao substituir o desejo pela necessidade. O desejo parece excitante, enquanto a necessidade parece pesada. Ao não estar sempre presente, o equilíbrio emocional é preservado. O equilíbrio mantém a atração saudável e sustentável. Existe um poder subestimado na autorregulação emocional. Quando as reações são ponderadas em vez de impulsivas, a maturidade emocional torna-se visível. A maturidade emocional atrai porque sinaliza fiabilidade sob pressão. Ignorar reflete a capacidade de pausar em vez de reagir. Esta pausa muitas vezes muda completamente a forma como alguém é percebido. A atenção que não é distribuída livremente parece intencional e valiosa. Quando alguém sabe que a sua atenção é seletiva, isso tem peso. Ignorar reforça essa seletividade sem necessitar de explicação. O valor raramente é declarado, é demonstrado através do comportamento. A atenção seletiva demonstra valor claramente. A disponibilidade excessiva pode confundir os limites pessoais e reduzir o respeito. Os limites criam estrutura, e a estrutura sustenta a atração. Ignorar reforça os limites sem confronto ou conflito. Os limites protegem a integridade emocional de ambos os lados. O respeito cresce, onde os limites são mantidos de forma consistente. Quando alguém não está constantemente acessível, as interações tendem a ser mais focadas. As interações focadas parecem mais profundas e significativas. Ignorar reduz a confusão emocional e as conversas desnecessárias. Menos ruído permite que a ligação pareça intencional. A ligação intencional fortalece a atração. Ignorar pode também incentivar a autorreflexão emocional na outra pessoa. A reflexão aprofunda a consciência e o envolvimento emocional. Quando alguém tem tempo para pensar, os sentimentos tornam-se geralmente mais claros. A clareza intensifica a atração porque as emoções parecem compreendidas. Ignorar cria as condições para essa clareza. Um homem que não é movido pela gratificação emocional imediata aparenta ser disciplinado. A disciplina é atraente porque sugere controlo e previsão. A impulsividade pode parecer excitante a curto prazo, mas instável a longo prazo. Ignorar sinaliza a capacidade de adiar a gratificação. Esta capacidade transmite uma autoridade silenciosa. O distanciamento emocional pode fazer com que a presença pareça mais impactante. Quando a presença é rara, torna-se notável e significativa. Ignorar aumenta o contraste emocional entre a ausência e a presença. O contraste aguça a percepção emocional. Uma percepção mais apurada aumenta a atração. Ignorar também minimiza a saturação emocional. A saturação entorpece a resposta emocional e diminui o interesse. O espaço redefine a sensibilidade e a apreciação emocional. A apreciação é essencial para uma atração sustentada. Ignorar mantém a apreciação viva. As pessoas geralmente gravitam em direção àqueles que parecem emocionalmente completos por si só. A completude sugere integridade em vez de carência emocional. Ignorar pode refletir esta sensação de completude naturalmente.
A integridade transmite uma sensação de segurança e estabilidade. A energia equilibrada atrai sem esforço. Quando a atenção não é procurada, geralmente regressa por si só. A busca incessante comunica urgência, enquanto a ignorância comunica calma. A calma diminui a resistência emocional e convida à abertura. A abertura permite que a atração cresça livremente. A liberdade aumenta sempre o desejo. Ignorar também pode alterar a interação da procura de validação para a procura de ligação. A validação desaparece rapidamente, mas a ligação aprofunda-se com o tempo. Ao não procurar reações, a conexão torna-se o foco. A conexão sustenta a atração por muito mais tempo do que a validação. A profundidade dura mais do que a excitação. Há uma confiança tranquila em saber que se vai ficar bem, independentemente do resultado. Esta confiança altera a forma como cada interação é sentida. Ignorar reflete resiliência emocional, em vez de evitação emocional. A resiliência atrai porque parece estável e sólida. A estabilidade inspira confiança. Quando a atenção é dada com parcimônia, parece deliberada em vez de automática. A atenção deliberada transporta a intenção emocional. A intenção fortalece o significado por detrás da conexão. Ignorar preserva essa sensação de intenção. A atenção significativa destaca-se sempre. A atração responde muitas vezes ao quão centrada uma pessoa se sente consigo mesma, em vez de quanto esforço demonstra externamente. Quando um homem está emocionalmente centrado, a sua presença parece calma em vez de exigente. Ignorar reflete este centramento quando ele provém do equilíbrio interior e não de uma estratégia. O equilíbrio reduz o atrito emocional e permite que a curiosidade cresça naturalmente. A curiosidade é muitas vezes o início silencioso de uma atração mais profunda. Quando a atenção é constante, perde a sua textura emocional e torna-se rotina. A rotina embota a sensação e diminui a consciência emocional com o tempo. Ignorar quebra a rotina e restaura a textura da interação. As interações com a textura parecem mais vívidas e memoráveis. A memória desempenha um papel poderoso na manutenção da atração. Uma pessoa que não apressa a ligação emocional comunica paciência. A paciência sugere confiança no tempo e no resultado. A pressa implica, muitas vezes, medo da perda ou insegurança. Ignorar abranda o ritmo e permite que as emoções se desenvolvam organicamente. O crescimento emocional orgânico parece autêntico e convincente. Ignorar pode também sinalizar que a felicidade de alguém é de origem interna, em vez de depender de fatores externos. A felicidade interna parece estável e reconfortante. As pessoas confiam instintivamente em quem não é emocionalmente instável. A confiança cria a base sobre a qual a atração se pode aprofundar. Sem confiança, a atração continua frágil. Quando alguém não responde imediatamente a cada sinal emocional, cria neutralidade emocional. A neutralidade impede a escalada para ansiedade ou pressão. A pressão emocional sufoca a atração mais rapidamente do que a rejeição. Ignorar mantém a temperatura emocional regulada. A regulação mantém o interesse sem o sobrecarregar. A atração geralmente intensifica-se quando as interações parecem opcionais em vez de necessárias. As interações opcionais despertam o desejo em vez da obrigação. Ignorar reforça a sensação de que a conexão é uma escolha. A escolha faz com que o envolvimento pareça emocionante, em vez de um fardo. A excitação prospera em espaços voluntários. O espaço emocional permite que a identidade pessoal se mantenha intacta. Perder a identidade dentro da atração enfraquece a confiança e o apelo. Ignorar preserva a individualidade, evitando a fusão emocional excessiva. A individualidade torna a conexão dinâmica em vez de consumista. A energia dinâmica sustenta o interesse a longo prazo.